Bom dia, alunos do sexto ano, começando mais uma aula de História e hoje nós vamos falar a respeito da Idade Média, mais precisamente no capítulo 3 do livro 4, no qual a gente vai falar a respeito da escravidão e do trabalho livre. Lembrando que na aula passada, né, tem 2 semanas, semana passada nós tivemos aula, na semana anterior nós falamos a respeito do trabalho durante o período da Idade Antiga. Nós vimos que uma das principais características desse trabalho era, era o trabalho escravo, né? Uma das grandes maneiras, uma, a maior forma de trabalho que existia na Idade Antiga era a base, né, da Idade Antiga, a base do trabalho era o trabalho escravo. E que a gente vai ter uma mudança nessa base de trabalho. Então a gente vai entender um pouco esse processo da Idade Média, que é aquele período, como eu falei para vocês, que inicia no século V, indo até o século XV. Então, aproximadamente aí 10 séculos que é essa Idade Média. Então não vai ser todo esse período que vai caracterizar essa forma de trabalho, né? Vai se caracterizando, ela vai se transformando ao longo desses 10 séculos, né? Então essa Idade Média ela teve início na Europa com as invasões germânicas, as invasões bárbaras, isso no século V, sobre o Império Romano do Ocidente. Essa época estende-se até o século XV, com a retomada comercial e o renascimento urbano. Todas essas questões vocês verão a partir do ano que vem, né? Esse processo que vai ocorrer. Então, o que interessa para nós é caracterizar esse período. A economia ela era ruralizada, ou seja, né, as pessoas trabalhavam no campo. Não existia um comércio forte e a Igreja Católica ela tinha muito poder. O sistema de produção era o feudal, como a gente viu, né, nas aulas passadas, e era uma sociedade hierarquizada. A gente vai entender cada uma dessas afirmações aqui. O que era essa sociedade hierarquizada? Então a sociedade era estática, ou seja, não havia aquelas mobilidade social e ela era hierarquizada. Existia uma hierarquia do mais forte, dos mais poderosos que tinham poder, que tinham terras nesse período aqui. Como a gente está falando de um período no qual a Europa ela era ruralizada, então quem tinha terra tinha poder. Então a gente tinha a nobreza feudal, que eram senhores feudais, cavaleiros, condes, duques e viscondes, eram detentores de terras e arrecadavam impostos dos camponeses. E a gente tinha o clero, né? O clero era composto por membros da Igreja Católica, como a gente falou, a Igreja Católica ela tinha muito poder, ela tinha um grande poder e ela era responsável pela proteção espiritual dessa sociedade. Além disso, ela não pagava impostos e ainda arrecadava o dízimo, né? A terceira camada da sociedade era formada pelos servos, camponeses e pequenos artesãos. Então aqui, de onde vem essa palavra servo? Servos são pessoas que servem, né? Tem esse caráter servil. Então o trabalho escravo ele deixa de existir aqui com o início da Idade Média e passa a ser um trabalho de servidão. Então os servos deviam pagar várias taxas e tributos aos seus senhores feudais, tais como a corveia, né, o trabalho de 3 a 4 dias na terra do senhor feudal, a talha, que era metade da produção, e as banalidades, né, taxas pagas pela utilização do moinho e forno do senhor feudal. Então esse era o sistema de produção feudal, né? Supremacia da Igreja Católica. Então, na Idade Média, a Igreja Católica dominava o cenário religioso, ela era detentora do poder espiritual, e ela também influenciava o modo de pensar. Nesse período aqui, pessoal, que a Igreja Católica ela tem um poder tão vasto que ela que decide os livros que podem circular, os que não podem, aqueles que são inapropriados. Nesse momento aqui, a Igreja Católica ela detém o poder intelectual também, além do espiritual. Isso vai começar a mudar com o final da Idade Média, com o surgimento do cientificismo, né? A gente vai entender isso mais para frente. Mas nesse período aqui é importante vocês perceberem que a Igreja Católica dizia os livros que poderiam circular, aqueles que fossem contra a fé católica, contra a fé cristã, eram queimados. Então aqui também
A igreja também tinha um grande poder econômico, né? Pois ela possuía uma grande quantidade de terra e até mesmo servos que trabalhavam para ela. Os monges viviam em mosteiros e eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade. Passavam grande parte do tempo rezando e copiando livros e a Bíblia. A gente tinha os copistas. Nesse período aqui, as Bíblias, elas não haviam circulação de Bíblia, tais como nós temos hoje. Essas Bíblias, elas eram é, mantidas no idioma latim. Então, somente o pessoal do clero tinha acesso e fazia a leitura. Inclusive, as próprias missas e as cerimônias religiosas, elas eram todas realizadas na língua do latim. Tá bom? Então, a gente tem uma economia ruralizada, ou seja, uma economia rural. Essa é a característica do feudalismo, né? A economia feudal baseava-se principalmente na agricultura, na plantação. Existiam moedas, mas eram poucas moedas, pouco utilizadas. As trocas de produtos e mercadorias era muito comum haver a troca, né, daquilo que era produzido. E o feudo era a base econômica deste período, pois quem tinha a terra possuía poder. O artesanato também era praticado na Idade Média. A produção era baixa, pois as técnicas de trabalho agrícola eram extremamente rudimentares. E a gente tem aí o arado por bois, né? Que era utilizado para arar a terra. Essa sociedade hierarquizada, a gente tem aqui o pessoal que trabalha, o pessoal das igrejas, né? E aqui o pessoal trabalhando no campo. Então, em relação à estrutura política, a gente tem as relações de vassalagem e suzerania. O suzerano era quem dava um lote de terra ao vassalo. O vassalo oferecia ao senhor, ou suzerano, fidelidade e trabalho em troca de proteção e um lugar no sistema de produção. A rede de vassalagem se estendia por várias regiões, sendo o rei o suzerano mais poderoso. Então, pessoal, o que vocês precisam entender aqui é que há uma substituição, como eu falei, do trabalho escravo para o trabalho servil. Então, o que era essa servidão? Em troca de obter proteção, os senhores, em troca de obter proteção dos senhores feudais, o vassalo ele vai ter uma fidelidade a esse senhor feudal, ele vai trabalhar em troca de uma proteção e uma garantia de que ele possa produzir, certo? Em seguida, a gente tem aqui essa estrutura política, né? A gente sabe ali os mais poderosos, detentores de terra, eles vão cobrar diversos impostos. É muito caro para trabalhar na terra, né? A sociedade ela era estática, por isso mesmo ela era com pouca mobilidade social. Se a pessoa nascesse nobre, ela continuaria nobre. E uma pessoa que nascesse um camponês sem um tipo, sem um status, dificilmente ele passaria para outra classe social. Então, a nobreza feudal, os senhores feudais, cavaleiros, condes, duques e viscondes eram detentores de terras e arrecadavam impostos dos camponeses. O clero tinha um grande poder, pois era responsável pela proteção espiritual da sociedade, não pagava imposto e ainda recebia o dito. Então, a gente tem a terceira camada, que são os servos, né, os camponeses, os pequenos artesãos. Esses servos deviam pagar várias taxas e tributos aos senhores feudais. E aí a gente tem a corvéia, que é 3 a 4 dias de trabalho na terra, a talha, que é a metade da produção, e a banalidade, taxas pagas pela utilização do moinho e forno do senhor feudal, né? Então a gente tem aí, além disso, a gente tem a mão morta, né? Que é permanecer após a morte do pai, casamento, taxa para cobrir as despesas de casamento na filha do senhor feudal. Então ainda tinha que pagar esses tributos. Aí a gente tem essas imagens. Além disso, em relação à educação e cultura, a educação era para poucos, pois só os nobres estudavam. Era marcada pela influência da Igreja Católica, ensinando latim, doutrinas religiosas e táticas de guerra. Grande parte da população era analfabeta e não tinha acesso aos livros. Então, pessoal, em relação à
A educação nesse período, somente as pessoas que têm um status social mais alto, né, que vai ter acesso à alfabetização. Então, grande parte da população, a maioria, né, esses camponeses, os artesãos, a maioria das vezes eram pessoas iletradas, pessoas que não foram alfabetizadas. Em relação à Igreja Católica, ela também era bem influente, né? A arte medieval também era fortemente marcada pela religiosidade da época. As pinturas retratavam passagens da Bíblia e ensinavam retratavam passagens da Bíblia e ensinamentos religiosos. Então isso é muito interessante. Vocês pegar aqui, principalmente as pinturas que estão nos vitrais, das grandes igrejas, das capelas, principalmente na Europa, ela tem esse caráter essa função de mostrar, né, de retratar as passagens da Bíblia. Isso é proposital, uma vez que a maioria das pessoas que vão lá, primeiro, elas não são letradas, então elas não são alfabetizadas, elas não leem latim, elas não entendem latim, então as pinturas servem como esse caráter de educá-las, né? Ela tem esse caráter de educá-las. As pinturas medievais e os vitrais das igrejas eram formas de ensinar a população um pouco mais sobre a religião. Então podemos dizer, em geral, que a cultura medieval foi fortemente influenciada pela religião. E além disso, na arquitetura a gente tem a, a construção de castelos e igrejas medievais. Então, pessoal, em relação, para a gente encerrar, a gente tem a substituição do trabalho escravo pelo trabalho servil. Essa base da economia era a agricultura, né? A concepção do trabalho no período estava relacionada à religião. E então, eu gostaria que vocês, para a gente encerrar, fizessem os exercícios da página. Tem os exercícios da página 427 e depois os exercícios da página 432, 433 e o mapa conceitual da página 434. Então, encerrar a aula por aqui. Bons estudos a todos e nos vemos às 10 horas. Tchau, tchau.